Depois de quase 2 décadas de hegemonia política da esquerda, a Bolívia entra em uma nova etapa política, com o resultado do segundo turno das eleições presidenciais recentemente realizadas. O eleitorado boliviano fez uma opção por 2 candidaturas conservadoras, uma de extrema-direita, outra de uma direita considerada mais moderada. Venceu esta última. De qualquer maneira, não deixa de ser uma ruptura com todo o processo político iniciado com a primeira eleição do ex-presidente Evo Morales no ano de 2006. Este é o tema da nossa reportagem. Acompanhe. Rodrigo Paz é eleito presidente da Bolívia, ele que é de uma família de políticos, ele nasce no exílio, ele é espanhol de nascença, o pai dele, Paz Zamora, exilado, estava quando ele nasce, nos anos 70, e ele também é sobrinho neto do líder da Revolução de 52 da Bolívia, Paz Stensson. Então, ele vem de uma família tradicional da política, apesar de não ser um político tão significativo nos últimos anos na Bolívia. Ele era senador pelo estado de Tarija, é um economista, né, com uma formação neoclássica, um economista conservador em alguma medida, mas que vem dessa família progressista, vamos dizer assim. De toda forma, ele é eleito. Ele ganha nos Andes, ele faz essa força andina, apesar dele ser um senador do Oriente Boliviano, em Tarija, estado do Oriente Boliviano. Seu vice, um ex-policial, Lara, ele se aproxima dos movimentos sociais, propõe um perfil bastante popular, né, ele muito próximo à população, com uma narrativa de redes sociais, etc., e fortalece muito a figura do Rodrigo Paz. A dupla acaba... É a dupla que faz essa força, que vence a eleição, e tem uma terceira força que é que a esquerda não opta pelo voto nulo dessa vez, eles optam por combater o fascismo, né, a extrema-direita, e acaba atraindo muitos votos para o Rodrigo Paz, levando à vitória, né? Então, há um papel significativo do posicionamento das esquerdas nessa eleição. Há a esperança de que, apesar do título, né, da campanha de Rodrigo Paz, que é Capitalismo para Todos, um nome jogado como uma forma política de conquistar votos descontentes, mas não se afastando das vitórias populares, dos programas sociais, que tanto fortaleceram a Bolívia nos últimos 20 anos. Então, há a expectativa de que seja um governo de centro-direita, um governo que vai gerar rupturas com a população, mas que, ao mesmo tempo, significa uma vitória contra o neoliberalismo descarado, aberto, a extrema-direita fascista, racista, que se coloca no Oriente Boliviano. O resultado da eleição na Bolívia, com a eleição de Paz, ele é, digamos, menos pior do que tivesse sido o eleito, tivesse sido o Quiroga. Quiroga, que já foi presidente do país, que já foi vice-presidente de Banzer, é uma direita muito mais extrema, muito mais simpática à linha de Bolsonaro, à linha de Milei. Já Paz, que é filho do ex-presidente Paz Zamora, que nasceu na Espanha, que viveu em vários países, digamos, ele é mais aberto ao diálogo, é assim que a gente pode defini-lo. Não que ele seja de uma linha do movimento ao socialismo, que governou o país por quase 20 anos, ou que ele seja de uma linha do PT. Não é isso, mas ele certamente vai ter uma disposição maior ao diálogo, principalmente com o campo progressista da região, do que era esperado caso Quiroga tivesse sido o eleito. Ele toma posse em novembro, dizendo que é um capitalismo para todos, esse é o seu refrão.
digamos assim. Vamos ver agora, acho que é prestar atenção no que, qual será a atitude dele em relação aos direitos sociais conquistados durante o movimento ao socialismo, como o bônus Juancito Pinto, que é para crianças e estudantes, ou o bônus, como eles dizem, para as pessoas da terceira idade. Acho também importante prestar atenção qual vai ser a relação dele com o movimento ao socialismo, com o Congresso Nacional, que é mais favorável a ele do que à esquerda, e qual será a relação dele com o presidente Lula e com outros países, e como ele vai atuar como presidente num país que hoje vive uma crise econômica importante, com inflação alta, acho que em torno de 20% ao ano, com preços dos alimentos que preocupam as pessoas, filas para combustíveis, uma realidade num país muito rico, que é a Bolívia, com recursos naturais importantíssimos, que vão além do gás, do lítio, e com comunidades indígenas também muito organizadas, mas que nesta eleição deram seu voto para a oposição, principalmente para a oposição.